Bem-vindos e bem-vindas a esta nova fase de Arautos. Então, desde a pandemia, onde todas as casas espíritas fecharam suas portas físicas, nós continuamos no nosso trabalho das quartas-feiras, das 14 horas, só que trouxemos aqui para o online. A Michele nos deu essa sugestão, nós aceitamos prontamente, trazendo temas da psicologia à luz do espiritismo, né? E todas as quartas-feiras, às 14 horas. Quando chegou lá pelo mês de setembro, conversando, nós resolvemos ampliar esse modo de fazer, que era eu sozinha, e passamos a trazer convidados. Então, a partir do dia 14 de outubro, nós migramos, né? Demos mais um passo nesse mesmo horário, 14 horas, quartas-feiras, começando, inclusive, com a Alexandra, e o tema foi relacionamento. E, a partir daí, vários convidados trazendo temas do cotidiano à luz do espiritismo. Então, não só da psicologia, mas temas do dia a dia. Então, a Michele veio trazendo a força do pensamento, a Tereza veio falando de ansiedade, o Augusto, o Celso, o Tânia Mancuso, o Ismael, tivemos muitas pessoas, o Tadeu, o Douglas, e o seu Almério, a Fernanda, que passou a fazer as pesquisas para os temas que eram trazidos. Então, caminhamos assim, né, por quase aí um ano, e a partir de agosto de hoje, então hoje é o nosso primeiro dia, onde novamente demos mais um passo e agora formamos aqui um estudo do Espiritismo. E nada melhor, né, do que dar início a este novo ciclo, né, com um grupo de estudo que tem todas as suas etapas, desde a prece de abertura até a prece de encerramento. Então, assim, vamos dando início, né, e eu passo aí para quem está organizando, acho que é a Alexandra, né, que vai fazer as costuras do nosso dia. Eu só dou aqui as boas-vindas, avisando que a partir de setembro nós vamos fazer não só pelo Zoom, mas Zoom e Facebook de Arautos. Então, nós vamos, a partir de setembro, expandir para todos aqueles que quiserem, né, de qualquer lugar aí, daqui, São Paulo, Brasil e o planeta, estão todos convidados a estudar o Espiritismo, as obras básicas, aqui com a gente. Então, bem-vindos a todos. Alexandra? Tudo bem. Então, agora, para a gente iniciar aqui a nossa tarde de estudos, a gente vai iniciar com uma prece de abertura. E essa prece, ela vai ser realizada pela nossa parceira, né, que companheira Hilda, que com muito carinho ela preparou uma prece de abertura para iniciar os estudos dessa tarde. Então, passando para a Hilda, que vai realizar essa prece. Hilda, agora o espaço é seu. Boa tarde a todas, a todos. Vamos nos esvaziando um pouco desse nosso dia e elevando nosso pensamento até Jesus, com as suas vestes brancas, o seu olhar sereno e amoroso. E agradecendo ao campo vibratório de Arautos pela oportunidade desse encontro, vamos pedindo amparo, a proteção do Dr. Reinaldo Leite, da irmã Sora Maria Angélica e de todos os mentores espirituais de Arautos. E com as bênçãos de Jesus, o mestre das nossas almas, pedimos permissão e damos por aberto o nosso primeiro dos muitos encontros de estudo à luz da doutrina espírita. Graças a Deus e graças a Jesus. E agora, então, a gente vai convidar o seu Almério, porque o seu Almério ele vai contar para nós um pouco da história do Espiritismo, como tudo começou. Seu Almério? Oi, Hilda. Falar sobre a origem do Espiritismo, onde nasceu o Espiritismo, como foi essa doutrina apareceu. Então, pelo que eu tenho verificado aqui no
na história do Espiritismo do Arthur Conan Doyle, ele fala assim que, desde que existe o homem, os espíritos se comunicaram. Desde que existe o homem, os espíritos se comunicaram. Mas essas comunicações que houve antes não foram tão exploradas e não deram muita atenção, porque eram assuntos assim particulares, isolados, de pessoas, às vezes, não muito escolarizadas. Então, não despertou interesse para as pessoas. E o tempo foi passando, né? E a única diferença dessas manifestações anteriores com as de hoje é que esses episódios modernos, e hoje a gente está lidando com ele, apresentou de uma forma mais organizada. Os espíritos que vieram dar início a essa nova doutrina, eles foram mais persistentes. Por isso que ele fala assim: é impossível fixar uma data para a aparição de espíritos manifestando inteligência exterior, do exterior para o interior, com maior interação entre os encarnados e desencarnados. Mas foi justamente nessa data de 31 de março de 1848, ficou fixada essa data como a aparição da doutrina espírita e dos fenômenos psíquicos que apresentaram nessa época. Então, a data que os espíritas conservam como a iniciação do espiritismo foi justamente nessa data de 31 de março de 1848, através da família Fox, né, das irmãs Fox, a Margarete e a Kate, e iniciaram esse contato direto com aquela manifestação invisível e não sabiam ainda diretamente, perfeitamente, do que se tratava. Então, aí nós temos mais ou menos uma data que fixa o aparecimento da doutrina espírita, porque daí para frente outras pessoas começaram se interessando pelos fenômenos e as pessoas mais inteligentes foram pesquisando e comprovando aquilo que as irmãs Fox haviam dito naquela ocasião na cidade lá de Redesville, lá nos Estados Unidos. Perguntas e respostas. Agora, o interessante, né, Almério, quando, né, você conta esse início, né, das manifestações, então aconteceu nos Estados Unidos e não na França, porque sempre se fala depois na França, mas tudo começou então nos Estados Unidos, com as irmãs Fox, né? Foi ali, exatamente, com as irmãs Fox, porque ali estabeleceu o primeiro diálogo direto com a força invisível que se manifestava ali, estabelecendo uma sintonia entre o encarnado e o desencarnado, porque o encarnado manifestava um pensamento e o desencarnado respondia corretamente aquilo que era pedido. Então, ali fez essa ligação de pensamentos. Então, ali estabeleceu a sintonia espiritual do encarnado com o desencarnado. Agora, já pensa um pouquinho, seu Almério, já que o senhor falou que em toda a história humana, né, entre todos os povos antigos da Índia, do Egito, da Grécia, sempre os fatos mediúnicos eles estiveram presentes, né? Tanto que existem registros, né? E aí tem as pitonisas, os oráculos, na Índia tem os Vedas. O que acontece é que na Idade Média, né, aí teve toda uma intolerância religiosa, ficou difícil a prática dessas manifestações. É aí que junta com 1844 aí nos Estados Unidos, que dessa história das irmãs Fox, isso se espalha
por todos os Estados Unidos. E aí é que viaja para a Europa, né? Foi, exatamente. Muito bom. Então, como ele fala aqui, né, que a manifestação dos espíritos, desde que existe o homem, existe em todas as regiões, né, do universo aí do país, né? Agora, fixar uma data, o espiritismo começou onde? Os espíritas, como ele coloca aqui, os espíritas tomaram oficialmente essa data, 31 de março, porque ali fixou mesmo um contato direto do encarnado com o desencarnado, estabelecendo uma sintonia, porque o que o encarnado manifestava um pensamento, o invisível do outro lado, que não sabia direito o que se tratava, respondia igualmente. Então, verificou-se que ali havia também uma inteligência. Agora, daí para frente, outros estudiosos tomaram a iniciativa, estudando profundamente para descobrir o que esse fenômeno se tratava, né? Agora, é claro que esses outros povos, a Índia, o Egito e todos mais aí, esses países todos, sempre tiveram as manifestações espíritas, né? E como é que chega na França? Como é que Kardec começa a história do espiritismo na França, seu Homero? Então, na França, começou porque o Kardec foi convidado por um amigo a presenciar uma reunião que era realizada e que apresentava um fenômeno inteligente. Kardec foi convidado para ir apreciar aquela reunião, mas ele vendo aquela reunião, ele não deu muita importância, não, porque quando ele via aqueles objetos se movimentando para lá e para cá, ele até disse assim: quando vocês me disserem que uma mesa tem cérebro para pensar, aí eu volto aqui de novo. Mas um tempinho passou e ele continuou assim, indeciso com aquelas manifestações que ocorriam, mas depois que uma pessoa mais bem apresentada e de um certo conhecimento convidou ele para assistir uma reunião daquela, e o Kardec percebeu que ali existia alguma coisa a mais do que só aquele movimento da mesa. Ali tinha uma inteligência que precisava ser descoberta para verificar como que se dava aquele fenômeno. Daí para frente que ele começou se interessando pelas reuniões, através das mesas girantes, das cadeiras que se movimentavam e tudo. Daí para frente que a doutrina espírita começou sendo estudada, né, os fenômenos espíritas sendo estudados, e que deu origem à doutrina espírita quando houve, então, a codificação do Livro dos Espíritos, pelas perguntas e respostas que ele fazia para os espíritos, e eles respondiam através da mediunidade de efeitos físicos também, né? Que não era a mediunidade ainda, a mediunidade, vou falar falante, né? A mediunidade psicofônica. Seu Homero, eu pedi para a Michele, ela trouxe para nós aqui umas fotos dessas mesas girantes, essas cestas escreventes. Acho que era legal ilustrar, não é? É muito legal. Cadê a Michele? Essas são as irmãs Fox. Isso, seu Homero. Então, olha aí, né? Lembrando que a história delas, o que aconteceu? Elas começaram a ouvir, né? Como o senhor falou aí, ruídos, pancadas, né? Tudo isso. E aí, o que aconteceu? Já vários dias sem dormir, o que aconteceu? A mãe delas resolveu, né? Isso aí foi em dezembro de 1847, as filhas, né? Era 14 anos a Margarete, 11 a Caterina, né? Elas se mudam para Hydesville, no estado ainda de Nova York, como o senhor já falou. Só que a casa já tinha fama
de ser mal assombrada. Então, é importante lembrar disso. Tem a foto aí da casa. Eu acho que mais para frente a gente podia falar, né, o que é uma casa mal assombrada. Como Kardec depois vem explicar bem para nós, não existe nada sobrenatural. São leis desconhecidas. Então, não era uma casa mal assombrada, né? Eram golpes fortes, surdos no teto, pancadas sonoras na porta, na parede, baques violentos, sacolejava cabeceiras. Então, olha só, né? E aí sim, a família se deitou, já vários dias sem dormir, aí, né, desafiaram essa força invisível. Só que aí o que aconteceu? Ela chamava de senhor pé rachado e pediu para que fizessem o que ela fizesse, essa força invisível. E aí começou a corresponder. Ela dava, né, um número de palmas e aí essa força invisível repetia esse número de palmas. E aí a mãe começa a fazer perguntas a essa entidade que responde através desses sons. A vizinhança, que aconteceu, foi todo mundo avisado daqui a pouco. Imagina a fila, seu Homério. Né? E aí o que acontece? Eles descobrem que esses barulhos, esses ruídos tinham a ver, né, com o espírito de Charles Rosna, que era um mascate que havia sido morto por antigos inquilinos dessa casa, ele tinha sido enterrado no porão. Então é importante, né, a gente trazer esse início, como o senhor está dizendo, para chegar aí sim, né, chegar aí para o nosso querido, aqui as mesas girantes. As mesas, as pessoas punham as mãos na mesa e elas se levantavam, elas ficavam, né, iam para o alto, enfim, tinha toda uma movimentação, por isso chamadas aí de mesas girantes, né? E você conseguiu dar cestas, as cestas escreventes, né? E o que é interessante é que Kardec, né, como pedagogo e educador, né, ele resolve estudar esses fenômenos, observando, comparando, analisando, concluindo. Ele trouxe a metodologia, né, cientista que era para o estudo aí do espiritismo, né? Muito bom. Seu Homério? Kardec, aí quando aconteceu aí já as escritas, ele fala que eu agi com os espíritos da mesma maneira que eu agia com os homens, né? Então, ele não mudou nenhuma tecnologia aí para tratar desse assunto aí. Como ele estava tratando com uma inteligência, ele usava os mesmos métodos que ele usava com o aluno, né? As perguntas, respostas, questionava e tirava as conclusões através ali da psicografia ali que vinha através das cestinhas girantes que ele usava ali para as médiums ali escrever as mensagens ali, exatamente. Voltando um pedacinho ali das Irmãs Fortes, ainda na casa, com aquela barulheira toda ali, uma questão interessante que me chamou a atenção, né? Eu acho que quando acontece algum fenômeno assim, de uma inteligência fora do corpo físico e que sabe das coisas, porque a mãe, quando viu que aquela inteligência respondia às palmadas que as menininhas davam, ela falou, aí está uma inteligência capaz de ver, ouvir e falar. Foi quando ela pensou um pouquinho e fazer umas perguntas para ele a respeito disso. Você é capaz de me dizer quantos filhos eu tive? E ele responde que ela tinha tido 7 filhos. E ela insistia, falou, não, senhor, eu tenho 6 filhos apenas. E ele insistia, a senhora tem 7 filhos. E aí ela pensou um pouquinho, fez uma reflexão e acabou descobrindo que realmente ela teve 7 filhos, mas que um deles havia morrido bem na infância e ela já tinha esquecido. Então, concluiu que ali tinha uma inteligência que sabia das coisas tanto quanto nós aqui. E essa questão das perguntas espalhou naquela região toda ali,
e muitas pessoas vieram perguntar também, mas tinha resposta que ele dava que não agradou muitas daquelas perguntas que foram feitas, porque tinham perguntas assim meias que estavam escondidas, e eles pararam de fazer as perguntas, pelo menos a vizinhança ali, né? Falou, opa, espera aí, tem coisa que ele sabe aí que não pode ser revelada, né? Então, acontece isso ainda hoje, né? Quando tem algum aí um médico, qualquer coisa que presta a esse serviço, quanto de nós vamos lá perguntar do nosso passado, do nosso futuro, por que está acontecendo isso, acontecendo aquilo, mas nós só queremos ouvir as coisas boas, né? E os espíritos sabem também as coisas que não são muito interessantes ser reveladas. Aí o cuidado, né, de você fazer perguntas para espíritos sérios, com reuniões sérias, bem preparadas, com o objetivo de instruir, educar, porque a gente tem espíritos de toda elevação, de toda categoria, e se presta a qualquer tipo de pergunta que se faça, né? E tem aquelas que nós não fazemos e eles fazem por conta deles, né? E por ser espírito, nós acreditamos que eles sabem tudo e a gente passa a acreditar nessas manifestações e muitas vezes a gente se atrapalha na caminhada da vida. Por conta disso também, né, que Allan Kardec, quando ele começou a frequentar, né, as reuniões, ele passou, depois de um tempo, a estudar, experimentar, né, justamente esses fenômenos para essas experiências, né, que ele participava, e ele foi registrando, né, ele começou a estudar realmente todos esses fenômenos, né, e aí depois compilando nos livros que foram lançados mais para frente. Mas então aí o Allan Kardec ele fez um longo período, ele teve um longo período aí de estudo, de observação dos fenômenos, do que estava acontecendo, para depois só então compilar, né, Delmar, os livros, né, as obras. Eu gosto muito que ele coloca na Revista Espírita, né, ele fala de dezembro de 1863, ele diz assim, ó, o Espiritismo se dirige, então, olha que interessante, para quem é, né? Para quem ele enxerga que é o Espiritismo? O Espiritismo se dirige aos que não creem, se dirige aos que duvidam, aos que não, e não aos que têm uma fé, aos quais essa fé em si já basta. O Espiritismo não diz a ninguém que renuncie às suas crenças para adotar as nossas. E nisso ele é consequente com os princípios de tolerância e de liberdade de consciência que professa. Kardec segue, por esse motivo, não poderíamos aprovar as tentativas feitas por certas pessoas para converter as nossas ideias, o clero de qualquer comunhão. Repetiremos, pois, a todos os espíritas, acolhei prontamente aos homens de boa vontade, dai luz aos que a buscam, pois não tereis êxito com os que julgam possuí-la, e não violenteis a fé de ninguém, nem do clero, nem dos laicos, já que vinde semear em campo árido, ponde a luz em evidência, a fim de que a vejam os que quiserem ver, e mostrai os frutos da árvore, e dai de comer aos que têm fome, e não aos que se dizem fartos. Então, o que é o Espiritismo? Temos aí essa frase de Kardec, que é interessante já, né? A quem se dirige? Ele deixa muito claro aí, né, seu Homério? Sim. É que, então, o Espiritismo, a gente precisa entender o Espiritismo assim, né? No meu modo de ver, né? Espiritismo não é uma religião, né? Tem muita gente que toma o Espiritismo por religião. Qual a sua religião? Espírito? Não é. Né? Espiritismo é uma ciência, uma filosofia com características religiosas e morais. Então, a pessoa, nessa questão da doutrina, vem explicar para as pessoas os fenômenos baseados nas leis naturais. Né? Então,
nesse sentido, o Espiritismo vem para todo mundo, independente de religião. Você pode continuar no seu catolicismo, nos evangélicos e tudo mais, mas você não pode fugir do princípio das leis naturais que regem o nosso universo aqui, né? Então, por isso que o Kardec coloca aí dessa maneira aí, que vem para explicar as leis que regem a nossa evolução, nosso progresso, baseado em fenômenos das leis naturais, e traz para nós, o Espiritismo, nessa colocação, a responsabilidade que nós temos na nossa caminhada, porque pensando agora que a vida não se encerra na sepultura e que ela continua, tudo aquilo que eu fizer aqui tem uma consequência boa ou uma consequência que vai pesar na nossa responsabilidade de responder por determinados atos que nós mesmos praticamos. Não é castigo, não é punição, não é vingança, não é nada. Foi um ato que nós tomamos deliberadamente pela nossa própria vontade e que os resultados não foram dos melhores. Mas pensando que, com a morte, tudo se resolve, tudo se encerra, né? Então nós continuamos ainda cometendo alguns desatinos aí, na certeza ou na esperança de que isso fica apagado para o resto da vida, não tem mais consequência. Mas com a luz da doutrina espírita, com o pensamento espírita, muda tudo esse conceito, porque tudo aquilo que você fizer tem consequências sobre você mesmo, né? Como disse Jesus numa das passagens dele, que nós não sairemos daqui enquanto não resolver todos os nossos quesitos até o último ceitil que nós temos que resolver, né? Então, isso está conosco, não está em religião, em doutrina e nem nada. Muito bom. Então, quando a gente escuta, né, toda essa história, e aí tá tudo conectado com a história da humanidade, né? Porque até chegar ao espiritismo, a doutrina que foi revelado, teve um longo caminho aí que foi preparando, na verdade, né, a humanidade, foi preparando a evolução do próprio planeta para que essas manifestações fossem decodificadas e acabassem acontecendo lá na França com Allan Kardec, né? Veja, Alessandra, voltando um pouquinho aqui, né? Volta nas Irmãs Fox, lá na casinha lá de Radisville, né? Aquele mascate que foi assassinado lá, ele estava lá na casinha lá. Ele não saiu de lá. Ficou lá, na casa lá. E interessante que tem um período também que a gente estuda na doutrina depois, que quando desencarna, a pessoa desencarna, quanto tempo leva para ele se recobrar as consciências e tudo mais, né? Os fenômenos lá começaram aparecendo depois de 5 anos que o assassinato aconteceu ali, né? Então, levou um tempo também, eu acho, para ele se recobrar do seu estado espiritual e tudo. Ficou ali na casa, sabia tudo o que aconteceu com ele, as pessoas que moravam com ele, as pessoas, sabia tudo certinho, o nome de um por um ali, né? Daí que começou as manifestações lá na casa, mas aí ele já tinha consciência de si. Isso mostra para nós, né, que qualquer coisa que nós fizermos aqui não muito correta com as leis naturais e assim pelo lado da parte de boa conduta, vai ter consequências dolorosas
a nosso favor, né? E vamos precisar depois de responder essas consequências, não hoje, mas amanhã. Bom, posso fazer isso agora, não tem ninguém vendo, ninguém está aqui por perto e tal, né? Mas fica na nossa consciência, na nossa alma, aquela questão a ser resolvida. Indo para o mundo espiritual, como coloca aí, né? Isso está lá, registrado na sua memória lá, e começa naturalmente, como é que eu digo, incomodando. Você fez determinadas coisas que não estavam corretamente e você vai precisar reparar esse mal feito que você realizou e para que você volte a adquirir um estado de consciência melhor e um pouco de paz. E às vezes é nessa vida mesmo, né, seu Mério? Pode ser em outra, mas pode ser nessa, porque as irmãs Fox, a Fernanda pesquisou aqui para nós, elas começaram a fazer exposições públicas dos fenômenos, seu Homério. A primeira exposição pública dos fenômenos foi em 1849, ainda, nada mais, nada menos, chama Corinthian Hall. É um lugar imenso, é o maior auditório de Rochester, e elas seguiram uma carreira pública de mediunidade. Elas foram expostas desde muito cedo à curiosidade e, principalmente, à futilidade das pessoas, que só estavam interessadas em quê? No aspecto material do fenômeno, como até hoje, né? Muitas pessoas ainda. E mesmo uma delas, a Kate, ela foi estudada, tem um pesquisador inglês muito famoso, que é o William Crookes. Ele era um estudioso, um investigador de fenômenos espirituais. E elas desencarnaram, as irmãs, de maneira muito melancólica nos anos de 1890. Então, o senhor percebe que a mediunidade, né, como não existia ainda um cuidado, né, um olhar, como Kardec trouxe para nós no livro dos médiuns, por exemplo, estudando a mediunidade, classificando, categorizando, né? Elas chegaram aí na própria existência, quer dizer, não ficou nem para a próxima, né? Elas chegaram até, teve muita polêmica, chegaram até a negar esses fenômenos, né? Também entrou a questão do alcoolismo, mas de todas as formas, né? É que o senhor falou, eu falei, mas não precisa nem para outra vida. Nessa, muitas vezes, já acontece essa questão da lei de ação e reação, né? Que é uma das leis aí. Mas que a gente sempre, é importante, né? Que quem estuda saiba, né? Que naquela casinha modesta foi a origem a esse, né, moderno espiritualismo. Ele ficou conhecido assim lá nos Estados Unidos, né, Salmério? Isso. Então, as irmãs Fox, aí, por que elas, como é que eu falo assim, elas, deixa eu achar uma palavra aqui, elas tiveram essa carreira prejudicada com a mediunidade, porque foram fazer a apresentação aí num teatro enorme da época aí, né? Usando o mundo espiritual para uma plateia heterogênea ali, um acreditando, outros não. Qual era o campo vibratório daquelas reuniões ali? Qual é a indicação que o Kardec dá para as reuniões mediúnicas? Ele não fala que as reuniões mediúnicas é necessário que exista um grupo sincero, honesto, comprometido de acordo com as leis naturais, que os bons espíritos não vêm servir para perguntas fúteis, de brincadeira e tudo mais. Ocorreu com elas justamente isso. Talvez elas não tivessem essa visão ainda de comprometimento com o mundo espiritual e consequência, e se predispuseram a fazer o que ela fez durante aquela carreira toda. Depois, naturalmente, muitas vezes teve uma ocasião que elas negaram os fenômenos, que aquilo era tudo fraude, justamente por questões de dinheiro. Então, olha lá, ainda hoje, se nós observarmos algumas ocorrências que têm
feitas por aí, nós vamos observar isso com os médiuns atuais também. Mesmas coisas que aconteceu lá, aconteceu aqui. Só que para o esclarecimento da doutrina espírita, como Kardec estudou, pesquisou e observou a orientação dos espíritos superiores que transmitiram para ele, isso não é coisas para você se divertirem com eles. A manifestação dos espíritos vieram nos ajudar para a nossa evolução, nosso progresso e as consequências que disso tudo tem depois do nosso desencarne e a volta para o mundo espiritual, porque ali tudo aquilo que eu realizar aqui vai ter um reflexo em mim depois da morte, porque daí eu vou perceber que eu não perdi o corpo e aqueles que eu aqui muitas vezes abusei do sentimento da pessoa, da sua inocência, eu vou defrontar com eles lá de novo. A doutrina espírita vem trazer essa responsabilidade para a gente, porque amanhã não tem como eu não encontrar com aqueles com os quais eu me relacionei de uma forma inadequada. Então, isso traz para a gente uma maneira de pensar de como eu devo me conduzir na vida agora. Muitas vezes, por questão de posição social, econômica e tudo, eu tomo alguma direção inadequada, pensando que isso não tem consequência amanhã e vai ter. Daí, coloca-se uma condição assim, cada um está no seu quadrado. Eu vim para essa existência, para essa encarnação, nessas condições. Eu não vim para ser nem muito abonado com os bens materiais, nem muito esperto com a inteligência. Eu vim para trabalhos mais manuais, mais grosseiros, porque isso que é importante para mim nesse momento. E muitas vezes, olhando aos outros ao nosso derredor, nós começamos muitas vezes ultrapassando certos limites que não são os nossos. Quando você olha aquelas meninas lá em Tóquio, lá fazendo aquela ginástica lá, eu fico olhando assim um pouquinho também. Eu comecei no esporte também, mas eu vi que não dava para mim, eu parei. Né? Então, isso muitas vezes aguça a nossa alma para insistir em certas coisas, e essas coisas todas naturalmente vêm ao nosso encontro, cobrando de nós certas coisas que a nós não compete realizar nessa existência ainda. Então, a doutrina espírita traz para nós isso aqui. Você nasceu com esses talentos, com essas condições. Faça bem disso que foi te confiado e que você terá será tão recompensado quanto aquele que veio com muito mais que você. Selmério, hoje, né, como nós estamos trazendo a história do Espiritismo, eu acho que a gente já podia encerrar a história das Irmãs Fox, mas vamos fazer a ponte que a gente fez, ficou bonito no início, a gente deu uma pincelada rápida em tudo, aí voltamos e aprofundamos a história das Irmãs Fox. E agora é importante também, na história do Espiritismo, saber que depois das Irmãs Fox, ou com elas, porque foram 40 anos, da primeira apresentação delas ao desencarne delas, foram 40 anos, né? De apresentações. Então, a gente não pode jogar tudo fora, né? Houve uma nuvem psíquica que se espalhou nos Estados Unidos. Aí começaram a aparecer, eles chamavam de RAPs, né, que eram as mesas girantes, que já foi mostrado aqui. E era assim, se colocava ao redor de uma mesa, as pessoas punham as mãos, levantavam um dos pés, a mesa, enquanto eles falavam o alfabeto, a mesa dava uma pancada. E aonde tivesse aquela letra, servia para formar palavras. Então, todo mundo levantava, né, as mãos em cima da mesa,
levantando um dos pés. A mesa levantava um dos pés e uma das pessoas falava A, B, C, D, aí pá, batia, D. Aí de novo, né? Alguém fala A, B, C, D, E, aí batia, dava uma pancada a perna da mesa, E, aí eles iam formando a frase, Deus, enfim. Então, é importante, né, que se saiba que daí, então, houve uma expansão, teve todo um movimento, não é assim um caso isolado das Irmãs Fox e daí já foi para a Europa, não, houve vamos dizer, essa nuvem psíquica, né? Houve nos Estados Unidos muitas dessas reuniões, a mesa se movia em todos os sentidos, ela flutuava no ar sem ninguém colocar a mão. Esses fenômenos se alastraram nos Estados Unidos e apareceram muitos médiuns. Começaram a psicografar, começou a psicofonia, e alguns médiuns americanos chegaram à Escócia, levando, lógico, essas novidades, né, à sociedade europeia, e no ano seguinte, em 1853, pertinho já de Kardec, 1853, elas já se encontravam na Alemanha e na França. Então, é legal fazer essa ponte, né, até chegar, lógico, no professor Rivaio e o que o senhor contou aí. Eu não sei se a Michele conseguiu uma foto, né, para quem não sabe, né, o Kardec, a maioria que estuda espiritismo conhece bem, né, a foto dele, a figura dele, ele muito sério, né, uma inteligência notável, já entendia, já estudava magnetismo, né, discípulo de Pestalozzi, e aí vocês vejam que em 1854 ele encontra aí o que o senhor Almério falou, né, do senhor Fortier, mas foi em 55, um ano depois, que aí sim a senhora Plenmaison, né, é na casa dela que pela primeira vez ele vê esses fenômenos, e a Michele vai mostrar para nós, não sei em que sequência que ela colocou, ali na casa da senhora Plenmaison. Ai, que bonito, olha aí. Então, é uma maneira da gente contar a história honrando os lugares, né, por onde Kardec passou, lembrando que só em 1900 é que a luz, e foi em Paris mesmo, né, que a luz elétrica, a lâmpada, se acendeu. Então, era luz a velas, lembrando que não tinha caneta. Então, assim, aqui é importante que a gente se localize no tempo e no espaço, onde essas ideias, né, Kardec ele é influenciado pelo cientificismo, já que cientista ele era, e também pelo pensamento evolucionário, né, evolucionista. Ele acreditava na evolução, né? Enfim, eu acho que e que bom que ele aceitou esse convite a partir dali, né? E por que ele adotou o nome de Allan Kardec, seu Almério? Pelo que a gente vê na doutrina, esse nome, ele já teve esse nome em outras encarnações, né? Como é que chama o lugar lá? Agora me foge a ideia, o momento. Druida, ele era um druida, seu Almério. Druidas, exatamente. Ele foi um druida e nessa encarnação o nome que ele usava era Allan Kardec, né? Então, como é que eu falo assim? Para ele não usar o nome dele, Hippolyte Rivail, nessa encarnação como codificador da doutrina, ele usou esse pseudônimo para não misturar as coisas, né? Do pedagogo que ele era com o codificador do espiritismo, que parece que uma colocação assim. Eu acho muito bonita essa decisão dele, porque ele já era muito respeitado, né, como pedagogo, como cientista, e aí ele não queria que as ideias fossem aceitas, porque era ele que estava trazendo as ideias. Ele queria um nome totalmente neutro, e ele foi buscar nesse nome druida, porque ele queria que as ideias fossem aceitas, entendidas por elas mesmas, né? Achei bem interessante essa. Exatamente.
Parece que foi isso. Aí está aí a foto aí. Allan Kardec. Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, 1857. Isso mesmo. O que mais? Uma outra coisa que eu acho importante, seu Homério, é assim, para quem não conhece, né, saber um pouco da história. Ele, como nós falamos aqui por aí, é o quanto ele, utilizando da metodologia como pedagogo e como cientista, né, depois a gente vai aprofundar isso, mas já deixar aqui o quanto ele inicialmente, né, estudou e se preparou, mas lembrando que no dia 18 de abril de 1857, ele publica o Livro dos Espíritos. E esse livro, ele publica, mas com os escritos, né, que chegaram até ele, de duas, né, adolescentes, ou três, e não tem nenhuma interferência, nenhuma intervenção de Allan Kardec, né? São os princípios da doutrina espírita. E quando ele viu a complexidade, quando ele viu a grandiosidade dessa obra, né, aí ele percebeu que talvez para muitas pessoas essa primeira edição do Livro dos Espíritos, que é toda escrita somente pelos espíritos, ele entende que é importante desdobrá-la, ou aprofundar, ou explicar melhor através, né, do livro, a segunda edição do Livro dos Espíritos, onde aí tem as perguntas dele, tem os comentários, tem os rodapés, quer dizer, ela é bem ampliada, né? E em 1858, também ele já inicia a publicação da Revista Espírita, que é maravilhosa, ele fica 11 anos publicando a Revista Espírita, de 1858 a 1869, O que é o Espiritismo, outro livro, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese, ótimo. Temos aí toda a obra, né, de Allan Kardec, e com os seus respectivos, ótimo, com a data respectiva aí, muito bom. Seu Homério, eu pensei em abrir espiritismo no Brasil, quer dizer, como é que o espiritismo, né, ele está lá na França, como é que ele vem para o Brasil, né? Mas aí não sei se a gente começa hoje, dá uma pitadinha e aprofunda semana que vem. O que o senhor acha? Eu acho que a gente podia deixar, como o espiritismo entrou no Brasil, a gente podia deixar já para a semana que vem. Ótimo. Não é melhor? Então vamos. Vamos, porque assim, ó, todo mundo diz que se né, a gestação do espiritismo foi nos Estados Unidos, o nascimento do espiritismo foi na França, foi aqui no Brasil que ele cresceu, floresceu e se desenvolveu, né? E lembrando, então, tomar cuidado com aqueles que também atacam os fenômenos, foi através dos fenômenos. Por isso o livro dos médiuns é um dos alicerces, é uma das bases, sim, né? Nós precisamos saber, precisamos estudar o Livro dos Espíritos, tanto quanto precisamos estudar o Livro dos Médiuns, precisamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese, então estamos aqui para isso, né? E agora, pelo tempo, acho que eu já vou indo aqui para as suas considerações finais, seu Homério, Alexandra. Então, seu Homério. Então, eu acho que nessa iniciação a gente tocou bastante uns pontos fundamentais aqui de como o espiritismo surgiu, né? E eu fiquei contente com a reunião de hoje, eu gostei, né? Uma por eu entrar no horário aqui na aula, né? Primeiro. Né? E por encontrar todos vocês aí também compartilhando nesse trabalho que está sendo iniciado e que ele seja produtivo e seja bastante instrutivo para aqueles que irão acompanhar depois. Tá bom? Eu gostei bastante. Alexandra?
Então, agora, pessoal, né? Então, né, após essa tarde de estudos, pode falar, Delma. Acho que eu queria só, então, colocar que, assim, também, talvez, eu sei que a gente vai aprofundar, mas tem pontos que são importantes serem repetidos várias vezes, né? As principais características do Espiritismo. Então, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados e a mediunidade, né? Lembrando que aí depois tem toda uma categorização, então que a gente possa já, em sintonia aí, né, com esse estudo, aqueles que quiserem, inclusive, a partir de hoje, também fazer essas leituras e trazer aqui perguntas, dúvidas e comentários, tá bom? Era isso, Alê. Agradecer pelo estudo da tarde de hoje. Excelente. Então, a gente agradecendo a presença de cada um e de todos, né? Agradecendo aqui quem contribuiu aí hoje para a organização desse dia. A gente vai encerrando com uma prece. E para fazer essa prece, eu gostaria de lembrar que no livro do Evangelho, no finalzinho, no capítulo 28, tem uma coletânea de preces. E lá ele começa dizendo que para a prece, o que importa é que ela seja realizada com sentimento. Então, que agora, nesse momento, cada um de nós possa abrir nosso coração, nossa mente, né, e expandir para esse sentimento de gratidão, né, de gratidão à oportunidade da gente estar aqui reunido, né, a oportunidade da tecnologia estar contribuindo com cada um, para que a gente possa estar aqui conectado, estudando a doutrina espírita, né, que há tanto tempo aí traz luz e evolução para cada um de nós. Então, que cada um de nós, de cada um que se conectou aqui hoje, né, possa sentir essas vibrações amorosas de todo esse aprendizado e voltar, né, aí para os seus afazeres melhor do que aqui quando ingressou. Então, assim a gente vai encerrando e agradecendo amorosamente a cada um que se conectou aqui.